Onde que tá? Aqui, né? Aqui em cima? Que? Isto. Boa noite. Sou eu mesmo. Tudo bom, gente? Então, o tema que eu trouxe para estudo é desapego, tá? Vou falar para vocês o porquê desse tema. De um estudo que a gente estava fazendo nas quintas-feiras, me foi passado uma passagem e contexto do livro Fonte Viva, que depois eu vou mostrar para vocês, e eu acho que tem a ver com isto. A passagem é essa, sim. Nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Paulo, primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Então, nessa passagem aqui, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Paulo escreve essa carta para Timóteo, né, que era um jovem líder cristão na época, né? E porque a comunidade, os cristãos, a comunidade estava sofrendo assim muito com os falsos mestres, né, que usavam a religião para arrecadar dinheiro, ganhos materiais. Então, nos versículos ao redor desse daí, Paulo fala todo o tempo a respeito da ilusão das riquezas. Então, ele ensina que a verdadeira riqueza, ela está na vida espiritual. Então, o que ele queria dizer, né? Ele lembra uma verdade simples. Nascemos sem posses e morremos também, né? Deixando tudo para trás, porque sabemos que caixão não tem gaveta, né? Então, bens, dinheiros, títulos, posição, são tudo bens temporários. Família, bens temporários. O que permanece é o que construímos a título de caráter, de amor, de virtude, né, de fé e de serviço ao próximo, né? Serviço ao próximo, a gente entende aquela coisa assim que nós lemos isso, que quando a pessoa desencarna, que manda sempre uma oração, né? Essa coisa assim. Então, é importante dizer assim que Paulo não condena a riqueza em si, mas sim um apego, né? O apego e a crença que a felicidade e o valor da pessoa dependem exclusivamente do que ela possui. Então, na visão espírita, ao desencarnar, não levamos nada. Em qualquer visão, né, gente? Em qualquer visão, não levamos nada. Não, não levamos dinheiro, nem propriedade, nem cargos, nem fama, nem posição, né? Não faz diferença. Então, novamente, levamos as experiências vividas, conhecimento adquirido, né? Virtudes desenvolvidas aqui. Amor. Levamos amor, né? Amor que cultivamos aqui. Então, esta frase aqui, essa passagem de Paulo, é um convite assim para refletir. O que nós estamos acumulando agora em vida? O que nós estamos acumulando? São bens transitórios ou são bens que vai com o espírito, né? Então a pergunta que parece que essa passagem nos faz é: se hoje eu tivesse que largar tudo aqui, se vocês tivessem que largar tudo aqui, o que vocês estariam levando? O que vocês estariam deixando eu já sei, eu já falei aqui, né? Mas o que vocês estariam levando, né? Então assim, Paulo nos convida a viver num mundo
usando os recursos materiais com responsabilidade, mas sem transformar as posses no centro da nossa existência. Né? Então, o corpo, os bens, as circunstâncias passam. E o que prevalece é o crescimento do espírito. Né? Então, a mensagem lá do Fonte Viva, do estudo, chama, mensagem 47, autolibertação. Então, eu trouxe assim, nossa, se eu trouxesse tudo aqui, a Suzana não ia gostar. Eu trouxe isso. Não, tô falando sério. Aí eu trouxe só uns pontos assim básicos que tá bem forte assim no texto, que diz assim: nada trouxemos para esse mundo e manifesta que nada podemos levar dele, né? Que é a passagem do texto. Então, normalmente pensamos, quando lemos essa passagem, pensamos que Paulo está se referindo aos bens materiais, né? Fica claro, né? Então agora, quando a gente vai ver a mensagem de Emmanuel, ele amplia esse conceito. Né? Não levamos apenas as casas, dinheiro, título, né? Tudo que é material, mas levamos também os apegos, o orgulho, o egoísmo, essas ilusões, ilusão que criamos durante a vida toda. É um pouco mais profundo, né? Então, a verdadeira autolibertação, que é o capítulo, é aprender a distinguir o que é temporário e do que é eterno. Tão pequenininho aqui. Então, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo. Então, parece até contraditório, né? Mas assim, na visão espírita, Deus nos empresta tudo. Certo? Deus nos empresta tudo. A família, os recursos, a saúde, as oportunidades, o corpo. Tudo é emprestado. Como você está lidando com esses empréstimos? Né? Precisa me responder aqui não. Pensa aí, me responde mais tarde. Depois me fala. Porque nada disso realmente pertence a nós. Nada disso, definitivamente, né? Pertence a nós definitivamente. Então, quando entendemos isso, passamos a ser melhores administradores do que proprietários. Certo? Então, o problema não é possuir nada. Tá bem, gente? Eu também gosto de um tanto de coisa boa. O problema é sermos possuídos pelas coisas. Então, assim, muitas vezes sofremos porque queremos controlar as pessoas, situações e resultados. Aí a vida muda, né? Muda vai mudando o caminho, como todo mundo já sabe. E aí, pessoas vão, dinheiro vai, emprego vai. Mas era tudo emprestado. Era tudo emprestado. Então, na verdade, era apenas algo que temporariamente estava com a gente. Né? Pode ser até um ente amado, né? Quantas vezes a gente tem apego à pessoa, seguindo o ritmo, a vida dela, a pessoa desencarna ou vai embora e tudo, e ficamos ali apegados como se fosse meu. Perdi o que era meu, né? Então, é isso que Paulo fala, que ensina. Tudo que é aquilo que é material e transitório fica para trás. Pessoas, dinheiro, posse, tudo isso. Aí ele continua no texto. Cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Então, essa solidão não significa aqui de abandono, de, né,
de estar sozinho. Não, significa a solidão como um instrumento de crescimento. São as nossas reflexões, as nossas provas, as nossas escolhas, refletir sobre as nossas escolhas, né? O nosso amadurecimento espiritual. Então, mesmo cercado de outras pessoas, essa reforma íntima é um trabalho individual, né? E no Espiritismo a gente sabe que nós nunca estamos realmente sozinhos, né? Estamos sempre aí com os nossos guias espirituais e basta querer ter a boa vontade de ter ouvidos de escutar, né? Então, a autolibertação, ela também começa quando paramos de esperar que os outros façam alguma coisa que é nosso dever. Nós estamos sozinhos, então, eu faço por mim o que eu posso fazer. O máximo de ajuda que às vezes eu tenho, o máximo não, mínimo, é ajuda do meu guia espiritual, entende? Assim, o que eu quero dizer com isso é, eu me amo. Quando eu penso assim, eu recebo o amor de Deus por mim. E isso é suficiente, entendeu? Quando eu penso assim, eu paro de cobrar que o outro me ama, ó. Lu, tem que me amar, hein? Tá bom não tá do jeito que eu gosto não, entendeu? Então assim, eu recebo o amor de Deus por mim e tá bem, para que com esse amor eu possa amar o próximo. Então eu paro de delegar as responsabilidades da minha vida para outra pessoa. E aí vem o peso dos ressentimentos. Ó, gente, caprichei nas figurinhas. Daqui a pouco vai ter eu sentado num disco voador. Calma. Adorei isso. Então, aí ele fala também no texto do peso dos ressentimentos. Está vendo como que o ressentimento é uma coisa que a gente é apegado à dor. Apegado à dor. Bem desapegado à dor. E esse ressentimento fica aí, né? Essa mensagem nesse texto, ele fala assim: muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. E aí depois ele faz uma pergunta: guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios à nossa casa? Né? Então olha que imagem, né? Então se a pessoa nos ofende, a ofensa é daquele que praticou, é daquele que me ofendeu, é com ela. Agora, se eu guardo durante anos, fica esse problema comigo, passa a ser meu. Passa a ser meu. Então, na visão espírita e em qualquer visão, o ressentimento é uma prisão. Né? Todas as vezes eu vim aqui na frente eu falo isso. Eu acho que eu sou a pessoa mais ressentida que tem nesse porque aquela coisa do carcereiro e do prisioneiro, os dois estão aí num elo muito forte, né? Onde um precisa do outro e os dois estão presos. Então, assim, quando eu não perdoo, quando eu guardo o ressentimento, eu também estou preso. Eu também sou presa. Então, assim, é liberar da dor, desapegar da dor. Sabe a dor de estimação, sabe? Dor de estimação. Então, humildade e desapego do ego. Soltar o ego é abrir espaço para a paz, o amor e a verdadeira liberdade. Então, realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. E aí, voltamos àquela coisa assim, uma das maiores lições do Evangelho, né? Que eu penso, que é a humildade, né, gente? É a humildade.
O ego deseja reconhecimento, aplauso, e o espírito, ele deseja crescimento, ele deseja ficar bem, né? Então, quando compreendemos essa imensidão, né, na criação de Deus, podemos ainda entender que somos aprendizes, assim. Ai, nossa, eu preciso ter humildade, né? Então, assim, antes da humildade, eu entendo que eu preciso me prontificar. Eu preciso me prontificar. Porque, assim, é difícil você falar assim, ai, passei, tenho esse defeito, né? Tenho essa dificuldade. Às vezes você passa a vida inteira sem saber que você tem essa dificuldade, você tem esse defeito. Você passa a vida inteira. Então, assim, eu me prontifico a entender que eu tenho esse defeito e quero mudar. Porque aquela coisa lá da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, gente, já era. Né? Então, por exemplo, eu tenho um defeito. Eu trouxe um defeito que eu não tenho, porque eu sou inteligente, sou nada boba, avareza, por exemplo. Eu não sou nada avarenta. Então, avareza, né? Então, assim, eu tenho que ter a mente aberta para entender que Deus, e ter humildade, Deus, me tira esse defeito, eu não quero ser assim. Entendeu? Então, quando eu tenho a mente aberta, eu tenho um outro grupo que eu faço parte, que é parecido com esse, mas é diferente, que fala assim, e eu tenho um professor lá, Michele, eu tenho tipo um professor lá que ele fala assim, eu sou contadora, né, gente? Sou contadora, adoro números, adoro essas coisas de finanças e tudo. Aí ele fala assim, numa sala enorme, 80 pessoas, eles falam assim, se vocês têm algum problema com dinheiro, com a situação financeira, pergunta para Sheila. Eu falo assim, meu amigo, para de passar isso para frente, que meu telefone parece AT&T. Todo mundo me ligando. E isto, quando eu vou falar com alguém que me ligue, que me pergunta que planilha, né? Porque esse meu professor, ele fala assim, ela tem uma planilha que ela ensina como ter dinheiro ou gastar o dinheiro, uma coisa assim. E aí, normalmente, quando eu falo, eu digo o seguinte, que é uma coisa assim, que quem me ensinou foi meu avô. Meu avô. E ele falava assim, quando você receber seu salário, todas as coisas que você receber, você vai lá e você paga rápido. Todas as coisas que você tem que pagar, todas as suas despesas, paga todas as suas despesas, paga a sua casa, paga a sua comida e paga tudo feliz. Paga tudo feliz, porque se você está pagando uma casa, você tem uma casa. Entendeu? Aí eu falo isso com as pessoas, né? E se você vai pagar o seu centro, contribuição do seu centro, paga feliz. Entendeu? E já inclui ali na sua planilha mensal de despesas a sua contribuição exato. Não é porque eu sou tesoureira que eu estou falando isso aqui não, tá, gente? É só coincidência. Aí você paga a sua contribuição pro seu centro. E aí ele me respondeu assim, muito bem, gostei disso, só que ao invés de você colocar a sua contribuição do centro na parte de despesa, coloca na parte de investimento, né? Porque investimento espiritual, viu, gente? Investimento espiritual. Então, a felicidade não está em possuir mais, controlar mais ou exigir mais da vida. A felicidade está em precisar cada vez menos daquilo que passa a valorizar cada vez mais aquilo que permanece. E aí vem a minimização e a liberdade. Olha que figurinha legal. Né? Fala a verdade. Então, olha lá, né, as malas, vamos imaginar uma viagem mesmo, nas malas que a gente faz de viagem, que a gente leva um tanto de coisa. Nossa,
né? Aquele suplício. Eu não consigo me ver viajando assim, com uma mochila dessa, que minha bolsa é maior do que essa. Mas, para que levar tanta coisa? Quando você pensa no material. E quando você pensa nisso daqui? No emocional, né? Nos ressentimentos, nas expectativas, no orgulho, na vaidade, no medo de perder, no apego à opinião das outras pessoas, né? Olha a quantidade de bagagem emocional que você leva para qualquer lugar que você vai. Precisa desapegar disso para pode caminhar melhor sem tudo isso, né? Quanto mais bagagem emocional carregamos, mais difícil é caminhar em direção à liberdade. Desapegar não é perder, é abrir espaço para a paz. Então, Emmanuel está ensinando aqui que a verdadeira liberdade não está em possuir mais e precisar de menos. Esse é o grande negócio, né? Então, quando a gente perceber que assim, não precisa levar 2 malas, 3 malas. Nossa, eu já trabalhei em companhia aérea. Dá até vontade de tremer. E aí, levar tanta coisa. E quando leva essa parte emocional aí? Pesa muito, gente, pesa muito. Então, para terminar aqui, né? Autolibertação, que é o nome do texto, é aprender a viver na minimização. Minimizar o orgulho, as exigências, os ressentimentos, os apegos. Porque quanto menos bagagem desnecessária carregamos, mais livres nos tornamos para seguir o caminho que nos leva a Deus. E aí no capítulo lá do Evangelho, não se pode servir a Deus e a Mamon. Fala sobre esse desapego, né, que tem referência aqui. Ele diz assim, ele fala sobre a salvação dos ricos, guardai-vos da avareza. Eu estava falando sobre a avareza, né? No livro dos Espíritos. Jesus na casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da fortuna, desigualdade das riquezas. Não vou falar sobre isso não, porque não me identifico muito com toda essa riqueza. Eu vou falar, não estou brincando. Vou falar sobre as instruções dos Espíritos, que diz sobre a verdadeira propriedade, o emprego da fortuna, o desprendimento dos bens e dos legados. Então, a verdadeira propriedade, né? Nada que possuímos aqui é realmente nosso, né? Nada é de forma definitiva. Então, ao desencarnar, deixamos tudo. O que permanece é o que praticamos, caridade, transformação e etc. Então, 2 pessoas podem ter o mesmo patrimônio. Olha se não foi isso que estava falando no estudo hoje. Uma vive apenas para acumular riqueza e a outra utiliza os seus recursos para ajudar, educar e para servir. Apenas uma leva os bens para o lado espiritual, os frutos do bem realizado. A verdadeira propriedade é aquilo que ninguém nos pode tirar, as virtudes conquistadas. Então, emprego da fortuna. Então, novamente, né, a riqueza, a fortuna não é condenada pelo Espiritismo, mas é como fazemos uso dela. Né? A riqueza pode ser, e muitas vezes né, um instrumento de progresso. Instrumento de progresso, né, que gera trabalho, alivia sofrimentos, apoia boas obras, age com justiça e honestidade. Esse é um bom emprego da fortuna, né? A fortuna, a riqueza, ela pode enriquecer o dono de uma empresa ou pode enriquecer o dono de uma empresa também gerando empregos dignos, ajudando famílias e beneficiando a sociedade. Desprendimento dos bens terrenos, né? Então,
O verdadeiro desprendimento acontece no coração, né? Podemos ter bem sem sermos escravos deles, né? Então, dando um exemplo aqui, né? Uma pessoa tem um acidente e perde o carro, perde também a paz. Por quê? Perdeu dinheiro, perdeu o carro e perde a paz. A outra pode acontecer a mesma coisa e pode ser grato por não ter perdido a vida. Sabe aquela coisa assim de perdi os anéis, mas os dedos ficaram. Consegue ver um lado bom em alguma coisa, né? Não é o que temos que pesa, mas o apego que temos. E por último, legados. Toda pessoa deixa uma herança, muito além dos bens materiais, né? Então, assim, o seu legado pode ser de amor, de honestidade, de educação, fé, perdão. Nós que temos filhos, a gente tenta, né? Tentamos todos os dias, né? Mas também podemos deixar os conflitos, egoísmo, quantas coisas vai passando de família, de pai, mãe para filho, conflito, ressentimento, divisões, né? Então, assim, os recursos financeiros ali da família, né? Há pais que deixam muitos recursos financeiros para os filhos. E são filhos honestos e íntegros. E há pais que também deixam recursos financeiros para os filhos, onde mal esfriou o corpo, estão ali brigando, esperando a divisão das coisas, né? Então, assim, dentre as coisas materiais, talvez esses pais não conseguiram ser afortunados o suficiente para deixar serviço ao próximo, amor, né? Honestidade, educação para esses filhos. Então, desapegar não é deixar de ter, é deixar de depender. Não é deixar de amar, é amar sem possuir. Não é abandonar responsabilidades, é compreender que tudo na terra é empréstimo de Deus e oportunidade de aprendizado. Então, lá no Livro dos Espíritos, na lei de conservação, é falado bem a respeito dessa, né, em referência a isso, esse desapego, essa riqueza. E aí, dentro da lei de conservação, e chama o uso dos bens da terra. Então, tem lá 711, o uso dos bens da terra. Deus concedeu os bens da terra para benefício de todos. Existem os bens, e eu gosto, e muita gente gosta, tá bem, não tem nada errado, né? Para as necessidades humanas, favorecer o progresso. Então, você não vou ter isso porque eu quero ser uma pessoa humilde, né? É assim, favorecer o progresso. Então, o problema não está em possuir, mas é impedir que os outros também possuam. Entendeu? Então, assim, eu quero para mim, mas eu quero que a minha irmã aqui também tenha. Por que não? Né? Que ela tenha a mesma coisa. Então, Deus criou a abundância. 712, o gozo dos bens materiais. É permitido desfrutar dos bens materiais. O Espiritismo não condena o conforto nem a riqueza. Nem a riqueza. Pode ser rico, tá, gente? Pode ser rico à vontade. Deus quer que aprendamos a usar os bens com equilíbrio e responsabilidade. 713, os prazeres têm limites. Tudo aquilo que fortalece a saúde e o bem-estar faz parte da lei divina. O excesso e o abuso produzem o sofrimento. A Rob não está aí, né? A Rob fala uma coisa que eu sempre gosto, assim, que eu sempre tenho na minha cabeça, é santo caminho do meio. Porque, né? Uma tendência a 8 ou 88, santo caminho do meio. E vai terminar, o Denise me ajudou.
714, o supérfluo. Quem busca apenas o supérfluo torna-se escravo da matéria. Então, quando a vida vira em torno de acumular, comprar, ostentar, esquecemos o objetivo da existência. E tem essa coisa do acumular, assim, que, gente... Vou dar esse exemplo? Não vou dar esse exemplo. Eu ia falar do meu marido, tá? Mas eu já aviso para ele antes, se não for, eu vou encher a minha palestra de exemplos. Ai, aquela coisa assim, vai no supermercado, compra uma caixa de spray de passar roupa. Que roupa que eu passo? Quando? Para uma caixa? Porque estava barato? Não, não faz sentido. Não, ninguém passa. Venceu tudo. Ai, ai. Então, 715. Como conhecer o limite do necessário? Então, aí tá na nossa consciência, né? Cada pessoa deve buscar esse limite pela razão e pela consciência. Eu preciso de tanto sapato, sendo que agora eu tô velha, só uso tênis? Não preciso, não preciso. Eu preciso de... né? Assim, outro dia eu estava fazendo uma limpeza assim para dar as roupas lá para uma outra pessoa. E aí... eu olhava para a roupa bonitinha, mas é roupa que não me serve, não vai servir. Entendeu? Passa para frente. Passa para frente. Não espera morrer, desencarnar. A roupa está desencarnada. Sabe? Eu lembro outro dia uma pessoa fazendo uma palestra e diz assim, não tira o fecho da calça para dar para os outros, para aproveitar o fecho. Que coisa horrível! Então, é o limite, né? Assim, passar para frente. O que serve para mim. Então vai servir para outra pessoa também. Não é só passar para frente aquilo que... nossa, realmente isso daqui ninguém quer. Então eu passo para frente. Né? Não. Se tem um ano, não usei, não vou usar mais. A não ser que seja assim, alguma coisa de específico, de frio, né? Tudo. 716. A privação voluntária. Renunciar ao supérfluo fortalece o espírito, né? E aqui o desapego ensina o domínio sobre os desejos e desenvolve a humildade e simplicidade, né, nas coisas que faz. Então, aquela coisa assim da roupa, né? De doar uma coisa assim que você gosta. Ah, eu gostei, eu falei isso com a pessoa outro dia que eu estava doando. Eu gosto tanto dessa roupa, dá pra você. Porque se eu gosto, vai ficar... espero que você também goste. E aí... É sim, exatamente. Minha sogra fala, né? Quando chega alguma sacola lá minha, ela... das minhas filhas não dá nem pra passar no chão. Só dá quando morreu a roupa. Morreu! Ai. E aí, 717. Acumulação de bens. Acumular apenas por egoísmo é um abuso. A gente estava falando hoje no estudo, né, Marcelo? Dessa coisa assim, que tem gente que é tão né, avarento que não gasta nem com eles mesmos. Tem uma vida horrível. No Nonô, hoje nós falamos da novela, não sei se vocês lembram dessa novela, né? Nonô Correia, que... então o Marcelo contou a novela para todo mundo aqui. E aí... e é isto, acumular por egoísmo. Acumular por egoísmo, né? É guardar os recursos
apenas por ambição. E isso impede que possa fazer o bem para outra pessoa. Qual que é a finalidade? Que cumpre uma finalidade social. O que eu estou fazendo para outras pessoas? Eu estou gerando uma pessoa para me ajudar em casa? Eu estou gerando algum trabalho, sendo que eu posso? Né? Então, de novo, somos administradores dos bens de Deus, né? Não somos proprietários de nada. Então, o Livro dos Espíritos nos ensina que não é a quantidade de bens que pesa na balança divina, mas a forma como os utilizamos. O desapego começa quando deixamos de pensar: o que eu tenho? E passamos a perguntar: para que Deus me confiou isto? Obrigada, gente. Obrigada.